lá então, obrigado Renato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus abençoe todos nós. A presença do Samuel, daqui a pouco a gente mostra o Samuel, monstro sagrado. Leandro Guerreiro, Pedro Martelli e Souza. Vamos lá então. Eu sei que as Memphisettes estão chorando, estão em depressão, vão ter que tomar Rivotril. Vão ter que fumar maconha, vai ter que... para dar uma relaxada. Xiii. E cada um pense do jeito que quiser. E cada um chore do jeito que quiser. Tava falando com o Pedro Martelli, com o Souza e com o Leandro Guerreiro aqui. Se você perguntar pra mim, como corintiano, você quer o Memphis jogando? Lógico que eu quero, pô. Porra, o cara... Bota os números dele aqui, Cascão. O cara fez 20 gols, 79 jogos, 15 assistências, 3 títulos, Paulista, Copa do Brasil e Supercopa. Aí eu vou parar aqui. Ele não vai receber por isso? Eu não recebo para falar aqui? Eu acho que até recebo demais. Na televisão também ganha em cima de mim. E muito mais do que... Você recebe, você recebe, você recebe. Você ainda não recebe aqui, mas uma hora você vai receber. Certo, Leandro Guerreiro? Mas está na Rádio Bandeirantes. O que ele fez, ele ganhou para isso. Ah, mas não pagou. Isso não é para meu. Para do Souza, para do Pedro Martelli, e nem seu. Porque é o seguinte, vocês da imprensa, que, por exemplo, eu não gostei de falar isso, mas eu não vou ficar... O Jadson, infelizmente, para a mulher dele, que é um absurdo qualquer homem agredir uma mulher, o que aconteceu com a Maria da Penha, e o Jornal da Band, parabéns, Adriana, e quem dá palco para um cara que tenta matar uma mulher, ou um cara que bate numa mulher, para mim não presta igual ele. As pessoas defendem ainda o cara que quase matou Maria da Penha. Tem pessoas que defendem, tem mulheres que defendem. E cada um defende o que quer e o que pensa. Quando o Jadson foi preso, só se colocou ele, jogador do Corinthians, jogador do Corinthians, jogador do Corinthians. Então quem agrediu foi o jogador do Corinthians. Para dar o quê? Ibope, né? Não, quem agrediu foi um homem. E que ele tem que pagar por agredir uma mulher. O Jadson. Ele jogou no Atlético Paranaense, do São Paulo, no Shakhtar Donetsk, da seleção. Mas tudo se fez com a camisa do Corinthians. Tudo que é o Corinthians, e falo por mim, nós aqui, a gente arregaça, a imprensa arregaça. Todo mundo tem um informante. Todo mundo tem um informante do Corinthians. Mas vocês sabem que o Caleri renovou o contrato com o São Paulo, porque o São Paulo deve para ele, em 2 anos, ele vai ganhar 1.900.000. O Caleri vai ganhar 2 milhões por mês. Com dívidas que tiveram com ele, tem com ele, e que o São Paulo tem que pagar. 2 milhões. O Lucas não joga. Ganha 2,5 milhões. Não joga. O Daniel Alves saiu e ganhou quase 80 milhões. O Neymar, 21 milhões por mês. O Bilal, do Samuel, Bilalzinho dele, certo? Ele ganha 1 milhão no Santos. Vocês acham mesmo que é ele que ganha? Não é muito louco isso? O Paulinho foi contratado por 200 milhões. Sabe quanto que o Palmeiras vendeu? O Hendrick, 300 milhões. 18 anos. O Palmeiras vai e compra um jogador de 200 milhões com cirurgia na tíbia. Depois vem e faz outra cirurgia. Sente lesão, não joga. Quem joga? Flávio Lopes, Vitor Roque. Mas o Palmeiras ganha. O Palmeiras é o time melhor administrado, um dos melhores times administrados do mundo. O Palmeiras mandou embora todos aqueles que foram campeões da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulista. Foi tirando assim, ó. Vai. E que, por sinal, o Santos entrou trazendo quem? Zé Rafael, Rony e Mike. Cada um ganha 1 milhão por mês. E o Palmeiras tirou. E o Santos pegou. Através de quem? Do Alexandre Matos. É mentira minha que eu estou falando, não? Até agora é fato isso. Fato. Tudo isso é fato. Eu não estou inventando. Esse cara aqui, o Corinthians, o Osmar, o Marcelo Paes, todo mundo não respeitou ele num porém. Num porém. O cara tem 3 títulos,
cara fez 20 gols, 15 assistências, ganhou uma bala, que tá aí, ó. O Corinthians vai perder 77 milhões com ele. Mas, ó, pode reverter, hein? Calma, hein? Calma, hein? Calma que pode reverter, hein? Calma, hein? Não sei se vai embora, hein? Não sei, hein? Xiii. Há dúvidas, hein? Porque veio... Não é bomba. Eu não sou mais o cara que fica ligando pros outros para pedir informação. Eu não sou esse tipo de gente, Cascão. Eu não sou. Eu sei as coisas que acontecem no São Paulo, do Paulo. Lembra que eu falei aqui que todo mundo arrebentou com a mancha? Não foi nada de Abel Ferreira. Eles usaram uma tática para eles, de uma tática legal. E quem falou para mim, você acha que não tem mancha lá em Santo Antônio de Posse? Tem mancha verde do lado da casa da minha mãe. Tem mancha verde lá, meu irmão. E eu falei aqui, cuidado, hein? Não é nada de Abel, não, hein? Cuidado, hein? Cuidado o que vai ser, hein? Não foi, Souza? Foi. E assim que é. E cada um vai com a sua formação. Eu acho o seguinte, a gente que trabalha em televisão, a gente não pode ser tão desonesto como as pessoas estão sendo em relação só ao Corinthians. O que se briga com o Corinthians nos dias de hoje? Má administração, dinheiro jogado fora, cartão corporativo, tudo de ruim, Tadala, corte de cabelo, R$400. Vai lá no Sérgio Barbeiro, na Posse, é 30, velho. Ou faz igual o Gustavinho faz, traz a menina... É mentira? Não, é mentira ou não? O Gustavinho traz a menina aqui, faz a barba dele, corta o cabelo. Aí o Gustavinho fica procurando um monte de gente pra cortar o cabelo com ela. Eu cortei 2 vezes. Não cortou? Tá aí, ó. Aí a menina é uma baita de uma menina, uma cabeleireira incrível, faz uma barba maravilhosa. Mas o Gustavinho tem iate. E você foi, Cascão, no iate dele. O Gustavinho é o cara mais rico da Band. E ele ganha 5 pau por mês. Eu também não consigo entender. Eu também não Você consegue isso? Não, eu não consigo. Então, e aí, voltando pro Corinthians, meu irmão, um time que deve quase 3 bilhões. Um time que teve 2 presidentes expulsos. Um time que teve 7 presidentes que acabaram, administrativamente falando, com o clube. Um time que arrecada 3 milhões por jogo. Nenhum dinheiro vai pro Corinthians. Um time que entregou o estacionamento. Um time que entregou os camarotes. Um time que não tem estádio. É mentira que o estádio é do Corinthians. É mentira. Não é verdade. O estádio é que mais acaba com o Corinthians. Não é o Memphis. Se você pensar, se você colocar 4 jogadores do Corinthians, eu prefiro o Memphis. Vitinho, 1,1 milhão. Pedro Raul, 700. Charles. Alan, 910. E o Charlie, 500. Eu prefiro pagar o salário pro Memphis. Fica o Memphis. Mas a que circunstâncias que a gente faz isso? Que a gente fala isso? Vocês falaram do Calleri? A imprensa toda aí, vocês falaram do Calleri? Vocês não falam nem dos 86 quilos de maconha que tava no ônibus? Que vocês têm medo? Pô, vai fumar maconha assim lá na China, hein? Caramba, pô, 86 quilos. Quem que tava com vontade de fumar maconha? Tava com vontade. Rapaz. Deve ser o Capelã, deve ser o Paulo do Vale, deve ser o Pedro Martelli. Essa molecada gosta de maconha. Entendeu? E mais quem tá tocando a música aí. Voltando pra mim, diga-se de passagem, Thiago, bom sagrado. Aí é o seguinte, o que foi feito com o Memphis foi uma sacanagem. Foi sacanagem. Por quê? Porque você teve 6 meses para renovar o contrato dele, você teve 55 dias na Copa do Mundo, e Marcelo Paes, deixa eu falar uma coisa pra você, se eu fosse você, e é o que eu fiz do Guarani, você lembra, Cascão? Quando os caras venderam o Alex, eu falei, eu tô fora, irmão. Tchau, muito obrigado. 6 meses de salário atrasado. Tô fora. Não vou ficar num lugar que tem um monte de bandido. E que passou por cima daquilo que eu fazia. A área foi embora. Você, Marcelo Paes, você tem que pedir a demissão. Porque você já não fez negócio do Alisson. Não foi? Foi até o CT também. Não foi? Foi, exatamente. Aí teve um outro jogador também que ele não conseguiu fazer, não me lembro quem que foi. O João Ricardo, goleiro do Fortaleza. E agora, com o Memphis, você disse lá na CBF que estava tudo certo. Mas tá tudo... Lembra que eu falei aqui? Mas alguém está mentindo. Aham. Eu não sei se é o Fernando Diniz que está entrando de gaiato. Viu, Pirulito? Para de entrar de gaiato, hein? Ô, Juca, você que é assessor dele, fica mandando as coisas para mim de jogador, não, viu, Juca? Viu?
Pô, o Fernando Diniz tá bem pra caramba, pirulito. Não deixa ele entrar de gaiato, hein? Aí o problema é seu também, Juca. Você tem um nariz desse tamanho, maior que o Kid de Bengala. Você tem que cheirar. Vai cheirando o que tá acontecendo. Porque senão você não precisa desse nariz. Não é verdade? A verdade é essa. Não é verdade? Então, aí, pô, eu falei, ó, acho que foi ontem. Que dia é hoje? Não sei. Quarta-feira. Segunda-feira. Ô, Memphis, eu tava aqui, ó. Cuidado, hein, Memphis? Cuidado que você pode entrar de gaiato, hein? Cuidado que você é a muleta dos caras, hein? Cuidado, hein, Memphis? Você bota no Instagram, agora ele botou a foto dele com um monte de fogo, e que é a narrativa dele. Não, depois você coloca. Aí, Pedro Silveira, Cascone, os caras que querem o Memphis do Corinthians. Eu queria também, como corintiano. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que é o certo, aquilo que é o justo. Por exemplo, o Neymar, o Santos deve mais de 150 milhões para ele. O Bilal foi contratado por 1 milhão. O Santos teve transfer ban de um monte de gente. Tiquinho Soares agora Tiquinho também. Soares, sabe quanto que o Tiquinho Soares ganhava no Santos? Para você, diário do Santista, para você, Santista, 1,5 milhão. Ele ganhava 500 no Mirassol. É mentira que ele ganhava 500 no Mirassol? Ou alguém vai me desmentir? Aí ele vem para o Santos ganhando 1,5 milhão. Ele ganha a ação, ele fica livre. 1,5 milhão para o Tiquinho Soares. Fez 2 gols no Santos, mas ninguém fala nada, né? Gozado isso, né? É uma coisa impressionante, né? Ramos Rodrigues, né, no São Paulo. Olha a vergonha do São Paulo renovar o contrato do Calleri por 1,9 milhão mais 2 anos. O Calleri de 2 anos atrás, tudo bem. Esse Calleri de hoje, o Arboleda. E não é só o Corinthians, mas o Corinthians é muita coisa errada. Qual foi o grande erro seu, Osmar? Seu, Marcelo Paes, que você, Marcelo Paes, do que aconteceu com o Memphis, você tem que pedir demissão. Até porque você é um cara legal, você é um cara bom. E você veio pro Corinthians quando o Fortaleza caiu. Você não veio pro Corinthians quando o Fortaleza estava bom. Aham. E tá tudo certo. Agora, pera um pouquinho, você dá entrevista, Fernando Diniz fala do gordura. Aí, o presidente fala, tá desfeito o negócio. Agora, do jeito que foi, vocês acabaram com ele. Não é justo fazer isso com ele. Pô, vocês tinham tempo suficiente. Vocês poderiam ter conversado diferente. E outra coisa, e aí vem do staff dele. Por que o staff dele foi fazer exame médico do Sírio-Libanês? Por que o staff dele foi fazer exame médico? Se você não tem nada nos seus 2 joelhos, você fala, não, eu vou assinar um contrato juntamente com o exame. E eu quero o contrato pronto. Eu fiz o exame, eu passei. Eu fiz o exame médico, tá aqui, ó, assina aqui, assina lá. O que ele fez quando terminou a Copa do Mundo? Ele veio pro Brasil? Não. O que o Corinthians disputava? Copa do Brasil. Ele foi para Ibiza, junto com o Pedro Silveira. Ele ficou lá. Se ele tivesse voltado e jogado, não. Se ele tivesse sido relacionado 2 jogos, ele ganhava mais 3 milhões de reais do contrato que o Pedro Silveira fez para ele. E que o Fabinho Soldado fez. Se tem quem é errado em relação ao Memphis, é o contrato que fizeram com ele. Ele tem culpa? Não. Nada. Ele não tem nada de culpa. A única coisa que eu coloco como comentarista e como apresentador, que nesses últimos 6 meses, ele fez 1 gol. Ele não está jogando nada. Ele jogou Copa do Mundo, teve 6 substituições, ele não entrou, ele não bateu o pênalti. Ele é o maior artilheiro da história da Holanda e o técnico não o colocou. Alguma coisa de errado tem. E você, Memphis, você foi usado politicamente. Você foi usado. Ai, mas os conselheiros, ai, fulano, não é isso não, irmão. Não é isso não. Ele quis mais 3 anos de contrato. 32 anos. O Corinthians não tem dinheiro para pagar o salário de ninguém. Aí, quando o presidente toma uma atitude certa de não gastar mais daquilo que ele arrecada, todo mundo é contra. Todo mundo quem? Todo mundo que paga pau para ele. E todo mundo que quer esse tipo de like. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, o que o Memphis deveria fazer? Ó, se vocês não acertarem comigo, antes de eu chegar, eu não apareço aí. Meu irmão, não, ele veio,
ele foi no jogo, ele foi no camarote, ele bota a roupa do Corinthians, ele vai. E agora veio os amigos, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se o Corinthians não tem dinheiro para pagar ninguém, vai fazer uma dívida de mais de 90 milhões com ele em 2 anos? Alguém está buzinando aí, fala pro pessoal abrir a porta lá. Né? Cara, então qual que é? Então, quer dizer, aí vem a falácia que eu aprendi com você. Ah, mas perdeu 40 milhões com o Matias Rojas, perdeu 33 milhões com o Jusilei. Por que não pode perder com ele também? Por isso que o Corinthians deve 3 milhões. Por isso que o Corinthians não tem estádio. Por que o São Paulo está quebrado? Porque os últimos 4 presidentes acabaram com um dos maiores clubes do mundo, que é o São Paulo. O Santos está acabado por quê? Cadê os outros 6 presidentes que passaram pelo Santos? Aonde eles estão? Um já morreu, o outro não aparece mais. É isso. O que fizeram com ele está errado. Está errado. A condução foi condução medíocre. Condução de quem não entende de futebol, quem não entende de centro de treinamento, quem não entende de grupo, quem não entende de jogador. Porque sabe o que vai acontecer? Jogador, vamos lá. A gente fala mal de jogador quando ele sai? Não. Quando sai, aí a gente começa a... Não. Dentro do campo? Não. No vestiário? Não, também não. A gente fala? Não. Mas quando sai, aí começa a vazar as coisas. Ó, ele chegava assim, e não sei o quê. Eu não entro nessa. E eu falei pra todo mundo aqui, antes da Copa do Mundo, eu não vou meter o pau nele se o Corinthians não ficar com ele ou se ficar. Porque ele não fez nada de mal. A única coisa errada que ele fez pra mim é não jogar. É não estar dentro do campo. E ele se tornou ídolo do Corinthians. Para uns, não. Para mim, não. Para mim, ídolo do Corinthians é o Marcelinho Carioca. É o Cássio. É o Ronaldo Giovanelli. Tem uma matéria aí, os 10 maiores jogadores importantes do Corinthians. Eu estou entre os 10. E tá tudo bem. E quem acha que não, tá tudo bem também. Mas espera aí, o Corinthians vai parar por causa dele? Ele vai parar por causa do Corinthians? Olha o que ele fez no primeiro dia. Olha, eu não gostei disso, e aí vamos ver o que vai acontecer. Porque ele vai... Lembra que eu falei aqui que ele ia entrar na justiça no dia seguinte? E é o direito dele, do trabalhador. É o direito dele. Agora, eu prefiro ele do que o Guinegão, do que o Dieguinho, do que o Pedro Raul. Mas a que preço? Ah, mas o Corinthians... Mas, ué, vocês da imprensa, torcida, vocês aí que tem YouTube, vocês que trabalham em segmentos do Corinthians, mas vocês não reclamam que o Corinthians é mal administrado? Vamos lá. Quem que trouxe o Félix Torres? Fabinho. Augusto Melo. E Fabinho. Quem que trouxe Memphis? Augusto e Fabinho. Quem que trouxe Kaká? Augusto, Fabinho. Quem que trouxe o Hugo? Duílio. Quem que trouxe Charles. Vitinho? Charles. Foi só o único jogador que o... Hector Hernandes. Isso. Foi tudo eles. A dívida foi deixada pro presidente Osmar, que entrou de gaiato, como primeiro vice-presidente. Tem o segundo, que é o Armando. Aí gostou, vai se candidatar como presidente. E aí veio a pressão daqueles que têm 20 votos, 30 votos, 10 votos, 40 votos, 50 votos. Pô, fazer uma condução com um cara do tamanho dele, a repercussão é essa de ontem e de hoje. A repercussão, se perder quinta-feira pro Rosário, é tudo em cima dele. Porque ele é muito bom jogador. Mas a que custo? Um cara que quer 450 mil para morar no hotel. Você tá de brincadeira. Um time que não tem dinheiro para pagar nada. Né? É uma coisa impressionante. Então, isso tudo vem de má administração. E como você conduz. Vamos lá. Se o Marcelo Paes, o presidente, chegasse para ele e falasse assim, Souza, obrigado. Igual fez com o Coronado. Isso. Igual fez com o Coronado. Olha o que o Palmeiras fez. Não tem exemplo melhor nesse país ou na América Latina do que o Palmeiras representa. Obrigado. O Corinthians também fez isso, craque. Com o Gil e com o Renato Augusto e com o Fábio Santos. Então... Deveria ter ido nesse mesmo caminho, entendeu? Exatamente. Mas com o Ralf e com o Jadson, não. Uhum. Foi diferente. Então,
Pô, por que vocês não sentaram, não conversaram? Por que você, Marcelo Paes, saiu para almoçar com ele depois do treino e o presidente não foi junto? Ó, é isso aqui. Aí vem 11 horas da manhã, senta lá e aí dá uma nota. Não, não dá nota. Nota é coisa de gente medíocre. Eu, quando recebo nota aqui, eu não uso mais porque eu uso o lencinho umedecido que eu tenho hemorroida. Nota para mim não vale nada. O que vale é você falar. Ó, senta. Ó, o Memphis não quis vir aqui, mas nós não estamos renovando o contrato dele por causa disso. Agora, a pressão é tão forte e ele é grande, é muito grande, não sei se pode reverter, Souza. Craque, vamos lá, você falou uma coisa, bastante coisa, eu concordo com tudo que você falou. Agora vamos para... Porque o que me parece agora é que o Osmar descobriu que o Corinthians vive uma situação difícil agora essa semana, né? Quando o Memphis foi contratado, o Osmar estava onde? Estava onde? Ele era o quê do Corinthians? Porque parece que quando as coisas vão acontecendo, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Foi assim com o presidente que entrou no São Paulo agora, quando perguntaram para ele, ele falou, não sei de nada que está acontecendo. E ele era vice-presidente do São Paulo. O Osmar sabe da situação do clube. Eu também concordo que se você olhar os números do Memphis desse ano e você renovar por isso, eu sou totalmente contra, já falei isso. E são coisas distintas. Agora, a condução da forma como foi, porque assim... É medíocre. O cara não veio de onde veio. Desculpa, Souza, e eu não vou ficar usando coisa de blog que recebe até o exame médico. Os caras são tão bons hoje, esses jogadores de hoje, assessoria, que o cara faz exame médico e faz exame físico, manda para uns blogueiros aí. Manda para um site, para o cara ficar. Aí no outro dia, o cara vem e dá. Sacou? Eu não sou esse tipo de gente. Quem tem que mostrar é a justiça. Se a justiça entender que o contrato do Memphis, com 2 anos, com aquilo que ele conversou com o staff, com o Osmar Stabile, com o Marcelo Paes, é válido, o Memphis volta para o Corinthians. Tá me entendendo? E você acha que eu não sei disso, Cascão? Você acha que eu preciso de blog? Você acha que eu preciso de gentalha? Eu não preciso de gentalha. Se o Memphis provar na justiça que os 2 anos de contrato é válido, ele entra pela porta da frente. E pode ser isso que vem acontecer. Vamos lá, craque. Aonde estavam esses conselheiros, né, que são contra a contratação por causa do valor pago, por causa da dívida do Corinthians? Aonde ele estava quando foi protelado esse contrato do Memphis? Aonde eles estavam? Porque assim, se eu penso no Corinthians e eu chego com um contrato desse, eu falo, não, eu barro na hora. Isso. Peraí. Ou se o Memphis quisesse mesmo, e que se ele fosse tão corintiano, ele voltava para jogar. Ele voltou? Não, ele foi para Ibiza. Ah, mas o Corinthians que liberou. Mas liberou por quê? Alguém pediu, né? Não foi o Corinthians que chegou para ele e falou assim, ó, você não quer ir para Ibiza com o Pedro Silveira? Vai lá é todo mundo pelado, é peito pra cá, é periquita pra lá, é pinto pra cá, é tudo pelado lá. Fica lá. Ele veio jogar contra ele veio jogar? Não veio. Não, há 6 meses, faz 6 meses que ele não joga. A minha única ressalva é essa, e um montante de dinheiro que vai pra ele. E ele é extremamente isso que ele é. Porque o que me parece é que ninguém sabia de nada. Parece que descobriram o Corinthians agora. Essas pessoas que dirigem o Corinthians descobriram que o Corinthians está numa situação difícil agora. Mas não descobriram quando chegou o contrato antes de assinar. Não descobriram quando chegou para negociar esse novo contrato dele. A forma, cara, futebol, os clubes estão numa situação que tá, porque é desse amadorismo, cara. Chega pro cara, faz como fez com o Coronado. Eu não jogo mais, mas você joga. O Leandro já jogou, eu já joguei. Você vai num clube amador, é tudo organizado. O que você combinou lá, os R$200, os R$500, é na sua mão antes do jogo. E tem palavra. E aí de não tiver. Aí se você não tiver palavra para jogar, aí se você não tiver. O que acontece com o Memphis é que ele foi para a Copa, ficou grandão, foi mal na Copa, ninguém quis, voltou, foi para Ibiza, achou que fazer o exame médico e também o exame físico ele ia assinar, todo mundo conversou, todo mundo falou, o presidente foi e deu no meio.
Agora, isso juridicamente não sou eu que tenho que saber. Eu não sou advogado. Agora, que ele vai buscar os direitos dele, ele vai. E vai falar tudo que tem para falar. Aí vai virar uma parada monstruosa. O que você pensa, Pedro Martelli? Olha, craque, eu acho que tem várias formas de analisar essa situação, né? A primeira, a financeira, parte que envolve finanças do Corinthians, a parte burocrática, e aí você tem a parte de performance dentro de campo. A primeira financeira, e aí eu acho que justifica muito a revolta do torcedor corintiano com a diretoria, é que conduziu-se mal e a premissa, né, para não renovar, em tese, seria financeira. Só que o torcedor não acredita nisso, porque daqui, depois de amanhã, pode aparecer um cara ganhando mais, então assim, ou até uma contratação mais suspeita. Então, me parece um passo de você começar a olhar financeiramente para o clube, mas eu não compro que essa seja a intenção real do Stabile e também da diretoria. A parte burocrática, a gente tem que lembrar também que o Memphis não quis renovar antes da Copa, porque ele se preparou 6 meses para jogar a Copa. Acreditando o quê? Que ele ia jogar bem, ele era o 10 e faixa da Holanda e que ele ia valorizar o passe. Então ele também não quis. Não adianta dizer que ele está há 8 meses querendo negociar, porque ele não está. Isso não é verdade. Antes da Copa, ele estava esperando a Copa. Ele esperou a Copa do Mundo, e que é um direito dele. Sim, claro, valorizar o passe. Direito dele. Ele é bom de bola, irmão. E a terceira parte, né, que é a parte desportivamente falando, o Memphis Depay, ele há 7 meses não joga, há 6 meses ele não joga. Então eu entendo a comoção e a revolta pela diretoria, mas eu acho que assim, cara, o Corinthians anda, o Corinthians respira, o Corinthians segue. Não sei se sob o comando desses caras, que eu não acho que é o correto também, estou entendendo que ele não quer perder o apoio para 2027, a gente sabe muito bem disso, mas é assim, quantos jogadores também já não voltaram com a palavra? O cara falou, e é feio, não estou dizendo que é bonito. Tem jogador que vai lá, dá a palavra, o dia seguinte o cara dá um chapéu e não assina. Não acho legal a condução, não acho boa, mas assim, a comoção, para mim, a revolta, não tem que ser em prol do Memphis, tem que ser contra a diretoria. Não, mas aí é o seguinte, é exatamente isso. Se a diretoria foi incompetente, se ela não renovou, se ela não falou a verdade, se ela não foi firme em relação a isso, tem que chegar o pau na diretoria. Exato. Agora, querer colocar o Memphis como bom moço... Ô, craque, quem é maior no Corinthians? Você que, bom, Carille ou Memphis? Quem? Eu lembro por causa do Gabriel, que é nosso falar. companheiro aqui da Rádio Bandeirantes, ele sempre imita o Carille. O Carille tem mais título que o Memphis no Corinthians. Como é tratado o Carille? Não, os caras arrebentaram quando o Andrés derrubou ele no jogo do Flamengo. E tinha que cair. E todo mundo sabe, né, da mídia, o que o Andrés usou, né? Até o Carille sabe, né? Mas esse mundo nosso, que é um mundo sujo, um mundo de gente que não... Então, o que esperar? O que esperar? O que esperar? Por exemplo, quem mais perde com isso? É o torcedor. É exatamente isso. A questão toda é essa. É o Corinthians. Né? Olha a pressão que exerce nos jogadores que estão lá em Rosário. Nossa, se a gente perder, hein? E a pressão vai ser grande agora, craque. Mas o Corinthians sobrevive. O São Paulo sobrevive. Eu não sei até quando. Né? Um jogador de futebol, ele não pode ser maior que a instituição. A condução foi uma condução medíocre, de gente que não sabe lidar com o futebol. E que ele, pela grandeza dele, e que ele é muito grande, ele tinha a faca e o queijo na mão. Só que ele não soube cortar. Ele não soube fazer legal. Porque se ele soubesse, o que é 250 mil? Que aí vem o marketing do Corinthians. Olha, e-mail, a gente arranja 250 mil para ele ficar. Mas não é isso. Não é isso. Então, um cara que já tinha 43 milhões de dívida e que o Corinthians ia ter mais 90, 100 milhões, peraí, que ponto isso? Para um jogador só? Ah, mas e os outros? Eu não me importo com os outros, porque se tem um programa aqui no Brasil que fala todos os podres do Corinthians, de um por um, é os donos da bola. Não é ninguém. É os donos da bola. É dívida com o Jusilei, é dívida com o Ramiro, é dívida com todos. Com o Nilmar lá atrás, com todo mundo. Nós demos tudo aqui. E muitas vezes isso confronta o amor que as pessoas têm por mim, o ídolo que eu sou, e muita gente deixa de gostar de mim por causa disso. E eu não estou nem aí, porque eu trabalho para a Band, eu não trabalho para o Corinthians, eu não trabalho para o Guarani, eu não trabalho para o Palmeiras, para o São Paulo, eu trabalho para o Grupo Bandeirantes.
É um absurdo o que estão fazendo. Vocês estão acabando com os clubes. E ninguém é preso, ninguém é responsável no São Paulo, no Santos e no Corinthians. Quando o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a luz, alguém foi preso? Teve que entrar 3 pessoas dignas, Paulo Nobre, Gagliotti e Leila. É isso. Que pensar disso, Leandro? Boa tarde, craque. O Corinthians acertou em não renovar o contrato. Primeiro contrato que o Corinthians fez com o Memphis foi o contrato de Premier League. Fez um baita de um contrato gigante, caríssimo, que hoje está pendente a ser pago. Iria fazer novamente um outro contrato, que também seria difícil ser pago. A gente tem que lembrar que o clube segue com responsabilidade, o clube segue com sua folha salarial, o clube segue com o transfer ban ativo. Lembrar, craque, que fevereiro ou março do ano que vem tem 28 milhões de juros. Para o Corinthians pagar do estádio, que nem é do Corinthians. Para pagar do estádio. A primeira parcela. A primeira parcela é trimestral. Sendo que uma dos acordos do Memphis era para receber 11 milhões no ano que vem. Então, assim, o Corinthians acerta nessa parte financeira em pensar no clube, em pensar em longo prazo, até porque o clube segue. O clube segue disputando campeonatos, o clube vai precisar contratar jogadores, o clube vai precisar investir, até porque para tentar disputar na primeira prateleira. Então, nesse momento, a melhor coisa que o Stabile fez foi cessar. Não foi da forma correta, como ele está falando. Né? E outra coisa, hein? Poderia ter renovado com ele. Tá tudo certo. E cada um ia dar sua opinião. Aqui a gente não... E outra coisa, ó, eu tava falando com o São Paulino hoje, pô, ele falou, quem que contratou esse angolano? Quem contratou o Cédric? Quem contratou Jumal? Jamal. Jamal, vou rimar pra você pegar. Jamal. Jamal. Não é? Quem que renovou o contrato do Caleri 2 anos? Faz 2 anos que o Lucas não joga. Cauli ontem tentou. Cauli! Entrou no jogo, parecia que ele não estava na altitude, ele estava na altitude de comer uma feijoada. Então, ó, faz 2 anos que o Lucas não joga. O Memphis tem 20 gols, 3 títulos. O Memphis é pra torcida um ídolo. Pode ser, não seja pra todo mundo, mas hoje ele é. Pô, você vai... Então, o Corinthians fez isso comigo, o Corinthians fez com o Rivelino, fez com o Sócrates, fez com o Cássio, fez com o Marcelinho Carioca. É isso. O maior ídolo da história. Fez com o Ronaldo Giovanelli, um dos maiores ídolos do Corinthians, que respira Corinthians. A mãe, Dona Catarina, seu Osvaldo, eles são Corinthians desde sempre. Os caras arrebentaram com a gente. Os caras criaram narrativa comigo, por exemplo, para me acabar com a minha vida. E eu disse aqui, olha, Memphis, cuidado, hein? Não acha que você é maior que todo mundo, hein? Que não pode acontecer isso, porque jamais ele estaria esperando isso, Souza. Não, jamais. O cara veio da onde estava, fez exame, o treinador foi e disse que do percentual de gordura dele, que ele tinha ido no CT. Já sabia disso. Já sabia de um monte de coisa. E no final das contas... Já estavam programando ele nem para domingo contra o Cruzeiro, e muito menos amanhã, que são 2 jogos importantes, para o jogo de quinta-feira, que é contra o Rosário. Eu acho que a questão é essa. Olha que vergonha. A questão é essa. Vergonha dos médicos, preparador físico, auxiliares, gerência, presidente, vergonha de todo mundo. Você o que falou fizeram. Ontem, craque. Eu falei ontem. Você falou ontem que o diretor financeiro disse que tinha que renovar com ele porque não tem um dinheiro para pagar agora e empurrar essa dívida para frente. Isso. O diretor financeiro falou, olha, e que há a narrativa de um monte de gente aí. Inclusive daqui, e tá tudo certo. Tá tudo certo. A narrativa, ó, eu devo, 50 milhões para ele. Ah, eu vou ficar devendo mais 100. Ah, mas daqui 2 anos só. Dane-se o Corinthians. É isso, nem tá certo isso? Tem que lembrar que tem o salário, né? Eu vi muita gente falando isso. Ah, vou pagar 72, 80 ou 40. Mas não é isso, você tem o salário dele, né? 2 anos. Não, o salário tá junto aí, filho. Não, eu sei que você joga pra frente, mas... A condução, é mais dinheiro, a condução cara. foi horrível, cara. A condução foi assim... Foi desgastante para todo mundo. Aí tem uma fala dele aí ontem à noite mesmo, né, Cascão? Que ele gosta de fazer isso. Não, ele colocou no Instagram dele, no Twitter dele, ontem. Twitter, num texto. Porque ele, para isso, ele é monstruoso. Aí, o que isso dá? Dá para nós, dá para todos
as pessoas em relação... O Voz da Arquibancada foi um dos primeiros caras a falar que ele não ia renovar. Eu achava que ele ia renovar. Você viu ontem, né? Eu cheguei, contei pra você. Você falou pra mim. O que você falou pra mim? Falei que você fala tudo. Que não ia renovar. Mas eu não quis falar. Sabe por que eu não quis falar? Porque pra mim ele ia renovar. Eu achava que ele ia renovar. Tá aí, ó. Muito decepcionado ao saber que o Corinthians decidiu não honrar o nosso acordo. Qual acordo? E não é o Corinthians, né? São as pessoas Aí, ó, que dirigem. estou lá fora em qualquer clima. Chuva, tempestade, isso ele faz. Eu não gosto de ler muito isso, porque isso dá muito clique para ele, mas tá tudo bem. Neve, ensolarado, não importa. Apenas lembre-se que fizemos isso juntos 6 anos. Então eu trouxe a pressão de... É, porque estava 6 anos antes de ganhar o título, entendeu? Ah, só ele que ganhou? Eu ia falar isso, não foi só ele, pô. Foi só você que ganhou. Olha o narcisismo. Olha que coisa louca. Ah, então quer dizer que em 90 eu ganhei o título sozinho. Mentira, né? Minha, né? Basílio, 77. Basílio, 77. Ronaldo na Copa do Brasil. Cássio, Chicão, Paulo Guerreiro. Edilson no Mundial. Luizão no Mundial. Você no Mundial. Quer dizer que só o Mineiro que ganhou o título mundial? Não. Não. Isso aí é muito pequeno para o ser humano. Mas essa renovação havia sido explicitamente acordada pelo presidente. Você tem que provar. E se você provar, volta pro Corinthians, pô. Vai ser recebido de braços abertos pelo torcedor. Não por mim, mas pelo torcedor você vai. Aí, bem como pelos departamentos esportivo, jurídico e financeiro. Os advogados e os... Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É fala de advogado, não é deles. Exatamente. Isso é fala de advogado. Coloca lá, porque com isso nós vamos botar o Corinthians... Mas você não ama o Corinthians? Você não ama o Corinthians? Você não é corintiano? Você não deu o título paulista depois de 6 meses? Copa do Brasil, Supercopa? Mas eu ganhei a Supercopa junto com meus companheiros, eu que fiz o gol. O que eu ganhei? O título, o amor do torcedor. Cara, e isso aqui é coisa de advogado. Bota o outro, Cascão. Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo... Ué, mas por que você não foi... Tá, tudo bem, vai. Do processo, mas agora me vejo forçado a reagir com firmeza para preservar os meus interesses. Nos próximos dias falarei publicamente, mas saibam que não deixarei passar em branco essa conduta inaceitável. Que é o direito que ele tem, ou não, Souza? Com certeza. É o direito que você tem. Com certeza. Você não ganhou nada sozinho, mas você tem esse direito. O Corinthians... E vai pra cima, entra com ação, faz o que você acha que você tem que fazer. Não é isso, Pedro? Desculpa, Souza. Por isso que eu falei que a conduta como conduzir o negócio foi totalmente errado. Pô, antes da Copa, tava faltando 1 mês, chega nele, dá uma entrevista... Tem uma coisa, desculpa, só que tem uma coisa também, né? O Corinthians tem advogado, o Corinthians tem departamento médico, o Corinthians também pode saber outras coisas que nós não sabemos, né? Em relação ao processo, né? Eu acho que nesse momento nem o Diniz sabe o craque. Não, sabe nada. Ficou vendido, né? Quero sabendo pela Ficou imprensa. vendido, porque ele tava contando. Na verdade, antes da viagem. Antes da viagem, É. Antes da viagem. E aí, é um direito que o trabalhador tem. Tá tudo certo. Agora, o Corinthians tem uma dívida de 3 bilhões e aí tem que fazer mais dívida por causa de um jogador, cada um pense do jeito que quiser. Mais alguma coisa para falar do Memphis? Você pode falar. Acabou de decidir que vai entrar contra o Corinthians na justiça. Quem? O Memphis. E Então, sobre isso que bota você aí. estava falando. Não, desses caras não vai entrar nada aqui. que tava no- Não vai dar, ó, já falei, Cascão. Eu já falei pro Cascão e para quem faz programa comigo aqui. Não vai dar crédito para quem não dá crédito. Não vai dar panca no meu programa, no programa da Band, para quem não dá panca, para aqueles que acham que são jornalistas. Certo? Então, se ele vai entrar, se ele não vai, se ele tem... o problema é dele, não é meu. É seu, Souza? Não. É seu? É seu? Não. Cada um que use o seu direito.
cada trabalhador como ele e que é muito bom jogador, que use os direitos dele. Ou não é isso, Souza? Com certeza, né? Ele tem o direito dele, vai tentar cobrar. O Corinthians, por sua parte, tem seu advogado, vai tentar se defender e tem uma briga. Eu só acho que não precisaria ir para isso tudo, entendeu? Não precisava disso. Não precisava. Mas acontece que o Memphis achou 110% que estava tudo certo, né? É porque ele veio. Não foi? Veio. Ele veio, foi para Ibiza, voltou, foi no campo, não jogou, não quis estar à disposição, mas a gordura percentual estava bom. O Diniz chegou a falar que ele teve no CT. É? Eu acho que eu não Teve sei. no CT, assim como o Alisson teve. No CT ele estava e ele saiu para almoçar com o Marcelo Paz. Craque, pô, se você fez o que fez com o Alisson, a condução do Alisson, faz diferente, cara. Faz diferente, entendeu? Mostra pelo menos que você tem profissionalismo para resolver as coisas, sabe? Ó, Resolve esse de uma aqui é o forma dia que ele diferente. estava em Ibiza, ó. Eu não podia ter voltado? O Corinthians estava aqui perdendo. O Corinthians estava perdendo. Ele não é corintiano? Ele não é... Vocês não acham que ele é muito corintiano? Sabe? E vocês entraram nessa narrativa de narcisismo e tá tudo bem quem tá? Ó, a opinião minha é opinião minha. A sua, você dá a sua opinião. O que eu falei pra vocês antes aqui no programa? Cada um eu fala não o que falo quer. isso. Cada um fala o que quiser, quer. irmão. Cada um que tem a sua narrativa, os seus pensamentos, as suas divergências, que discorde de mim e que eu discordo de quem achar que tá tudo bem. Agora, o Corinthians perdendo, quem que tira a foto? É você, Pedro Silveira. Quem que tirou a foto? Ele estava lá em Ibiza. Tá certo isso? Para mim, não. Para mim, ele tinha que estar junto com o elenco. Para mim, ele, não vou jogar, mas eu estou com vocês. Foi para Porto Alegre? Viajou com o Corinthians? Viajou igual a torcida viajou? E é massacrada o torcedor corintiano? É cacetete, toma porrada. Viajou? Não. Estava em Ibiza. E aí, cada um que enxergue do jeito que quiser. Pedro Martelli. E aí acho que o ponto é, essa decisão dele de entrar na justiça contra o Corinthians é justamente aquilo que a gente estava falando. Ele desde ontem vem dizendo que romperam um acordo, que o compromisso não foi honrado. Ele vai precisar provar isso. Porque assim, particularmente falando, enquanto não tiver assinado, cara, eu não boto fé. Enquanto não assinar, eu não boto fé em nada. Não sei se ele tem alguma forma de provar. Com certeza deve ter. Com certeza verbalmente, deve ser. Porque verbalmente, cara, você não pode... Mas você acha que antes que o presidente tomasse atitude, ele não conversou com o advogado do Corinthians? Com certeza. Deve ter conversado. Não sei, ué. Deve ter conversado. Não sei também. A gente não sabe se foi por e-mail, se tem e-mail dizendo que tá tudo certo, né? Se tem e-mail... Porque agora ele vai cobrar as premiações, os juros das premiações e Mas um direito contrato, dele. que é direito Mas dele. ele não é corintiano? É. Ele não é Corinthians? Eu só sou Ele não co- tem no peito o Corinthians? Ué, cada um cobra o que quiser. Eu só sou contra, craque, porque esse contrato dele, que foi assinado, o primeiro contrato, passou pelo Conselho Fiscal. Passou pelo Conselho Fiscal. O que me parece hoje é que descobriram o Corinthians agora, que essa situação do Corinthians é agora. Você tem que ter profissionalismo nas coisas. Você tem que saber o tamanho do clube que você dirige. Mas a verdade, você acha você acha que o contrato do Neymar, as contas são aprovadas? Então, vamos lá. caras A aprovam gente tá a falando conta. do Corinthians, mas as contas são aprovadas em todo lugar. Tem contas aprovadas de madrugada. De madrugada. Todos os times, o Santos deve mais de 1 bilhão, o Corinthians mais de 2, o São Paulo mais de 1, e as contas são aprovadas. Exatamente. Cadê a fiscalização? Exatamente. Não é muito louco isso? E sabe o que é pior? Esses mesmos conselheiros querem cobrar depois o valor do contrato. É uma coisa impressionante. Aí cada um que fique com a sua história, que fique com a sua verdade. A verdade é o seguinte, o Corinthians não pode ser prejudicado por ninguém. O São Paulo não pode acontecer o que está acontecendo. O Santos... Não é mentira minha, Leandro, em relação ao São Paulo. O que você pensa? Craque, lá no São Paulo, os problemas são os mesmos. Talvez os valores Peraí, não sejam. Por que você está fazendo isso? Você está louco? Talvez os valores não sejam, mas os problemas são os mesmos. Má administração, contratações que no futuro você viu que o dinheiro foi mal aplicado, né? Aprovações de financeiras que não era para ser aprovado, Vamos lá. mas foi. Vamos lá. Quem gastou mais dinheiro? O Corinthians ou São Paulo? Vocês querem assistir o programa? Senta lá. Pode entrar, Garrafa. Pode botar ele sentado aí, que eu não vou ficar olhando para macho aqui atrás da câmera, né?
Imagina o Olha lá. Jornal da Band ficar com gente olhando. Senta aí, pô. Você pode sentar a garrafa, você é um cara. Vamos lá, vamos lá. Sabe quanto que o São Paulo gastou com o Ramos Rodrigues? Alguém sabe? Não. Sabe quanto que o Flamengo gastou com treinadores que foram mandados embora? Sabe quanto que o Santos gastou com jogadores que foram contratados pelos 6 últimos presidentes? Se eu não tiver errado, mais de 500 milhões. Mas o Corinthians, aí, olha só que sacanagem com o Memphis. As coisas que eu penso do Memphis, eu penso. Mas como apresentador e comentarista, eu não posso ser injusto. A gente não pode ser injusto com as coisas. Vamos lá. Você acha justo vazar o contrato do cara? Não. Vocês três, vamos lá. Não. 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 Pô, os caras vazaram o contrato do cara. Os caras sabem tudo. Por que os caras fizeram isso? É uma coisa política, porque quem fez o contrato foi o Fabinho Soldado, que está no Internacional. E que levou o Félix Torres, hein? Obrigado. Nós como Corinthians. Cara, os caras vazaram o contrato do cara. Os caras sabem toda a pedida dele. Nós, da imprensa, sabemos a pedida dele. O salário, o tempo, o benefício, tudo. O que vocês acham que é isso? Por que vocês acham que é isso? Vocês sabem o do Arrascaeta? Do Gabigol? Cara, isso aí é a política e aí aqueles que fazem mal pro clube. Porque todo mundo sabe, inclusive o senhor, Cascão, que o senhor frequenta mais lá politicamente do que eu. Eu não frequento o Corinthians politicamente. Os caras lá me odeiam. O sócio, os caras me odeiam. E tá tudo bem. Tô nem aí. Sabe por quê? Todo mundo sabe quem vazou o contrato dele. Ou não sabe, Cascão? Todo mundo sabe. Quem vazou o contrato do Memphis, que por sinal, ele sempre deu resposta pro vice. Pô, os caras botaram o cara numa berlinda também. E nós da imprensa, colocamos tudo isso. O quanto o cara ganha, papapá. Mas nós nunca deixamos de elogiar ele quando ele jogou bem. Ou deixamos? Não, o nosso questionamento sobre o Memphis é quando ele está fora do campo. Isso aí a gente vai questionar, né? Um cara que ganha o que ganha, que tem a qualidade que tem a importância que tem pro clube, não tá dentro de campo, é estranho. Quantos anos está o Lucas no São Paulo, depois que voltou? Deu 3? Acho que é 3 anos. Faz 2 anos que ele não joga. Ninguém fala porra nenhuma. Nem o São Paulino, nem os blogueiros do São Paulo. Cara, o cara ganha 2,5 contos. Ah, mas ele machucou. A minha mãe também já machucou. Mas o que ele fez? O que ele está fazendo? Como é que vocês podem renovar o contrato do Caleri? Você acha certo? Não, com a situação do 1 clube... 1 milhão e 900 por mês, 2 anos de contrato com o Caleri. Com a situação do clube, não. E sabe o que é pior? O quê? Eles vão no mercado e trazem jogadores que não têm condições de vestir a camisa de São Paulo. Você não contrata 4 por 500? O zagueiro é bom. O zagueiro que estreou ontem é muito bom jogador. O Domingues. Português. Muito bom. Posso estar enganado, mas o jogo que ele fez ontem foi um jogo perfeito. Agora, o lateral direito, que chegou, e o Cauli, que entrou no jogo ontem, pelo amor de Deus, cara. O Vitor Sá nem se fala. Mas alguém é responsabilizado por isso? Alguém sabe do contrato? Ué, eu estava assistindo o Brasil Urgente com o Garrafa e com o jogo da Atena ontem. Na hora que deu no Brasil Urgente. Ué, o Brasil Urgente deu do Lucas? O Brasil Urgente deu do Neymar? A situação? Os outros programas falam do quem é o diretor financeiro dos outros clubes? A imprensa sabe quem é o presidente do conselho? Só tem conselheiro ruim no Corinthians? Os caras do Corinthians sabem o nome do porteiro. Os caras querem derrubar o... Então, tá tudo certo, eu sei a grandeza do Corinthians. Que nada se compara ao Corinthians para isso. É justo botar o Jadson, que agrediu a mulher, isso é a justiça que vai provar, e se agrediu tem que ser preso. Ele com a camisa do Corinthians em todos os programas de televisão do país. Ninguém falou que ele jogou no Atlético Paranaense, no São Paulo, no Shakhtar Donetsk, na seleção brasileira.
Os caras botaram ele fazendo gol com a camiseta do Corinthians, inclusive aqui. É justo isso? Com a instituição Corinthians? Porque aí é muito louco, né? Não é louco isso? Vamos lá, você acha que se o Arboleda estivesse no Corinthians, se ele tivesse vestido a camisa do Palmeiras, ele jogaria de novo? Não. Não. O que a imprensa faria? Matava ele, irmão! O cara não só vestiu, como fugiu, como foi embora, deu uma banana pro São Paulo e ele joga no São Paulo. Alguém, titular, alguém fala isso? O Luan caiu por muito menos. Se fosse os 86 quilos de maconha que estava no ônibus do São Paulo, sem o São Paulo saber, se fosse do Corinthians, o que aconteceria? O Brasil Urgente, vou falar daqui, tá? Brasil Urgente, Jornal da Band, Jornal da Noite, queria saber quem colocou a maconha lá. Mas do São Paulo parece que surgiu a maconha lá. Ela plantou lá. Ela foi saindo pelo... Né? Porque se fosse o Corinthians, aí ó, bandido, vagabundo, traficante, ladrão. É mentira minha? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Da maconha, por exemplo, do seu time, que estava no ônibus. Você acha que Não, isso mas- atrapalhou? mas o- Você acha que eles cheiraram a maconha? Não. Os caras ficaram meio... Eles não estavam No quê? no ônibus ainda. Era o ônibus que iam buscar os jogadores, Eu entendeu? nem chego lá ainda. Não chego não. Aí, antes de chegar, os caras já grampeou. Só que eu uso o pessoal do motorista. É igual aquele cara acabou, ô Cascão, pega aquele cara acabando de prender hoje, que o Brasil Urgente, que o Garrafa tá aqui. O cara tava com 8 mil cigarros, falou, você pita? Eu pito. Eu quero pitar É. até o final da minha vida. Vocês lembram disso ou não? Tem o cara, eu pito. Acho que é de Minas Gerais, eu acho. Eu pito, eu gosto de fumar. Não é verdade? Então tá certo. O São Paulo conseguiu um bom empate ou não, Leandro Guerreiro? Um ótimo empate. Poderia ter ganho o jogo, teve oportunidades para isso. No último terço do campo, São Paulo se precipitou algumas vezes, né, entre passar, entre chutar. O Luciano saiu uma vez na cara do gol, assim como o Marco Antônio, não fez o gol. Aí o São Paulo acabou, né, sofrendo o empate, mas para quem saiu daqui para jogar na altitude e voltou com o empate, tá de bom tamanho. Meu querido, quando eu estou conversando aqui, estou Pode conversando continuar. com o Cascão. Qual a ideia do São Paulo, que é um dos maiores clubes do mundo? É o clube do meu pai. É o clube do meu irmão Richard. É o clube do meu irmão João Carlos. O distintivo da União Pocense é igual o do São Paulo. Mário Lala, Celso, seu Virso, todo mundo São Paulino lá. O Lau, grande Lau. Obrigado por tudo. Lilico, São Paulino. Então, vocês acabaram com uma instituição. Vocês acabaram com uma das maiores instituições do mundo, que era referência para tudo. Olha que virou o São Paulo, jogando o que mesmo? Sul-Americana. Série B, Souza. Série B da Libertadores. São Paulo onde foi na altitude, tô com o Leandro, fez um jogo muito bom, mas vem sofrendo bastante gols, escolhas erradas dentro de campo. Na hora de chutar, passa a bola. Na hora de passar a bola, chuta no gol. O Dorival achou um sistema ali que deu uma pressão, né, na equipe do Bolívar. Esse gol aí, eu acho que o Rafael daria para pegar. Tinha que Mas dar altitude, duas né? mãos, né? Altitude, né? Mas São Paulo vem com resultado importante. São Paulo não ganha. Não sei quantos jogos já perdi até a conta, o São Por Paulino. quê? 9 jogos. Já perdi até. Não, você porque deveria tem saber, porque capacidade. você trabalha aqui. Craque, não tem- Não, craque não. Segura a onda. E aí eu vou te confrontar. Me confronte. E você me confronta. Olha lá. Isso. Cara, por que perde e não ganha 9 jogos? Porque não tem capacidade de jogar com resultado. Mas por que com o Crespo, em 12 jogos, ganhou 10? E eles mandaram embora e era o líder do Campeonato Brasileiro? É incompetência do seu time e que o senhor não fala, porque você tem medo do Rafinha. Você vai lembrar que um dia aqui eu já falei, todo treinador que joga no São Paulo tem essa subida. Ganha 5, 6, 7 jogos, foi assim com o Rogério, foi assim com o Crespo, foi assim com o Dorival, e depois tem uma decaída. Mas quem que é culpado disso? O elenco.
É um elenco já antigo. Não, Souza, desculpa. É um elenco pra já mim, antigo. o primeiro culpado é quem dirige a instituição. É quem faz mal para A gente nem sabe o que quer. A gente nem sabe. Mas se você não sabe, presidente- você tem que saber. Mas eu não- Você é campeão do mundo. Você não é o cara que tirou sarro de mim? Eu não fiz. Não jogava a fiz Copa gol do na Brasil. Copa do Brasil. Eu fiz 13. 13 gols eu fiz. Eu sei, mas Você fez quanto? nenhum. E aonde está o seu time agora? Tá jogando Série B da Libertadores. Então, e o Corinthians? Corinthians jogando Libertadores. Quantas Libertadores vocês têm? Uma. Então tá, então é por aí. a gente- Invicta. Nossa! Valeu pra caramba, hein? Não vale, Souza? Vale, pô. Olha Há lá. quanto tempo vocês não ganham uma Libertadores? Ah, a última foi em 2005. Corinthians 2012. Estão na frente. E Em brasileiro? Copa do Brasil. Paulista. É. Isso não, Paulista foi 2022, eu acho. Não, se você acha, Souza, é uma coisa... É que é assim- muito tempo sem título. E eu tenho, o que eu tenho a ver com isso? Nada, por isso que eu tô te falando. Eu acho que foi 2022 com o próprio Crespo. Então, é E o que, triste que a situação. fizeram pra ele? Mandaram embora, porque lá ganhou E o que falou a trouxeram ele verdade. por quê? Vocês lembram ou não? Porque devia pra ele. É mentira, Pra Leandro? pagar parte da dívida e não pagou ainda. O modus operandi é o mesmo, craque. Então, Eles vão empurrando a dívida pra frente. Como fez com o Caleri, queriam fazer com o Memphis. o modus que o operandi São Paulo do clube é o fez com o mesmo. Caleri, quem renovou o contrato tem que ser responsabilizado administrativamente falando de 1,9 milhão por mês para um cara que não tá jogando mais nada. Ou tá, Leandro, na sua opinião e na sua, Pedro Ramiro. Não tá Tá jogando. parecendo o Belchior, viu, velho? Tá. O cara tá chamando ele Zé Bonitinho. Não tá jogando o que a gente espera, mas continua lutando, continua se dedicando, continua E empenhando. você que foi campeão brasileiro do São Paulo, com qual camisa? 9. Só isso. Você não tem uma lá pra me dar, não? Tenho. Pera uma. Mostra o Samuel! Ô, Craque, Não, peraí! Mostra lá! E aí, Samuel? Toca a bola aí pro tio, pega lá embaixo. Vai lá. Dá só um chute. Só um chutinho, vai lá. Vem na casa. Isso. Pega aí. Valeu, Samuel. Sem comer ranho hoje, tá, filho? Pode tirar. Pra comer hoje não. Deixa pra comer depois. Craque, tá Voltando você. falando da renovação do Caleri, o pior não é isso. O pior é que renovou o contrato do Cedric até o final do ano que vem. Olha que tá louco. afastado. E ninguém vai afastaram preso. ele. Ninguém se responsabiliza. E trouxeram outro Cedric agora. Que Cedric? Rapaz, esse que Buta. jogou ontem, como é que chama? Tô de Puta. puta. Achei que era Gota. Aurélio Buta. Gota não. Os caras traem puta, traem caralho. Você não tinha um cara que chamava caralho também, que o São Paulo ia trazer? Caralho. Eu lembro que Deus abençoe, que Deus esteja lá firmemente fazendo show, nosso querido Antero Grego e Amigão, que eu trabalhei com os dois. E eu lembro quando os dois falaram, o São Paulo está trazendo um Nelson Caralho, é isso? Milton Caralho. Milton. Argentina. Não, olha o São Paulo. Que fase, Leandro. A gente desistiu, aí o Desistiu? Santos foi e trouxe o Bilal. Aí o Santos trouxe o Bilal. O Santos trouxe o Bilalzinho. 1 milhão por mês. 1 milhão por mês pro Bilal. E olha, Mas ninguém vai preso. a situação do São Paulo é tão triste. Olha quem fez o gol ontem, do primeiro gol. Arboleda. Arboleda que deu entrevista falando que pediu desculpa de novo, que sumiu, que só queria sumir, pensar na E o quê? família. Tava em depressão. Tava em depressão, que sumiu. Eu vi a depressão dele com os amigos. É, que ele... Eu tenho depressão. Quando eu tenho depressão, eu fico sozinho. Apago a luz Eu sou- e aí penso que vou morrer. Aí eu acordo, falei, não morri. E aí eu vou pra cima, eu vou pra luta. Eu tô falando sério. Ô, gente, eu tenho depressão. Faz 15 anos, sabe disso, né? Você sabe, né, Cascão? Eu tenho depressão. E quando eu tenho... Você também teve, né? Forte até, por sinal. Leandro teve. A maioria de nós, jogadores, tem. Pô, a minha depressão é tão forte, é tão forte, tão forte, tão forte, que eu tenho que dormir. Por que eu durmo? Eu falei, já que eu tô morrendo, eu que morro dormindo. Porque eu sou monstro disso. Aí eu acordo. Eu falei, ufa, Tô vivo. graças a Deus, tô vivo, vou viver. Você quer ficar escondido. Eu quero ficar escondido. Eu não quero ver ninguém, não quero ver meus filhos, não quero ver minha esposa, não quero ver ninguém. É a depressão que eu tenho. Agora, ele tem uma depressão, né, Souza? Teve. Eu vi no baile 17, ali, né? Com resenha, né? Sensacional a depressão dele, né? Teve, né? E tem, cada um resolve da sua forma, né? Você resolve dormindo, ele resolve indo nos lugares, né? Vendo pessoas, dançando.
É um tipo de solução, entendeu? Pedro Martelli, São Paulo, rápido. Ah, o São Paulo, a competição do ano é essa aí, a Copa Sul-Americana. O Brasileirão já era, é verdade. O título é a Sul-Americana, se fizer alguma Sul-Americana, coisa. eles vão ser campeão da Sul-Americana e vai dar o título pro o Lucas levantar, igual o Rogério Ceni deu. Lembra? Lembro. Vocês estavam? Não, a gente... Já tinha parado? Na época da gente disputar título grande, craque. Era só Libertadores, Vem de novo. brasileiro, É, mas quando vocês três foram mandados embora, quem segurou a bronca? Rogério Ceni. Rogério. Você e a Luiz Chulapa. Luiz Chulapa. O que aconteceu? Ah, eles queriam mandar a gente embora. Quem? A direção, né? Quem que tava? Seja homem, pô! O Eu não... Era o Juvenal? Leco. O Leco. que ele Era falou? o Leco. Falou, não, a gente só chegou e não... Olha tava pra câmera! Só chegamos lá e não tava o nome da gente. E aí? Aí a gente, o Leandro botou Aí vocês foram chorar pro Rogério. Não, o Não, Rogério chorei nada. viu. Do treino, que eu Você vi foi que embora? meu nome não tava, eu fui lá, peguei um saco de lixo, joguei minhas coisas dentro e fui embora. Foi pra casa? Fui pra Ribeirão Preto. Foi pra Ribeirão? Quando Foi eu na tava em Vertina não, né? Não, quando eu tava em Araras, o Rogério me ligou pra voltar. Eu falei, também não volto. Agora não. Aí o Rogério falou pra você voltar. Não, falou pra mim, ele me chamou, ligou através da Luísa, ó, o Rogério tá te ligando, quer falar contigo. Pra você pegar o carro e voltar. Eu falei, agora eu já não tô com cabeça pra voltar, volto segunda. Aí você botou segunda. Eu voltei E segunda. você, Souza? Eu voltei, porque não deu tempo eu sair, não. E Eu o tava Chulapa? saindo. O Chulapa também E ficou. quem que reintegrou vocês? Rogério Ceni. Aí no final do ano, o que aconteceu? Área. Mais um brasileiro. Aí vocês ganharam. Que ano claro. foi, Souza? 2006. 7. Aonde foi? 2000. Quem que foi a final? Não teve final, né? Foi ponto pontos corrido. corridos, né? Foi os Ponto pontos- corrido. Não foi contra o Goiás. Goiás foi quando? Foi 8. Goiás foi 8. Eu tava lá Foi oito. em Brasília. 7 Aí foi foi contra Cruzeiro. o América de Natal em casa. 6 foi contra o Cruzeiro. É verdade. Foi tanto título brasileiro que eu nem lembro. Qual foi? Eu fico Seja humilde, vai. Um foi contra o América de Natal, Atlético Paranaense Atlético Paranaense e Goiás. e Goiás. Desculpa, foi mal. Eu ganhei um só, Souza. E tô vivendo desse. Não, mas... E quem não ganhou? Só que tem uma diferença. Eu ganhei no Corinthians. Quem vai estar? Palmeiras vai estar. Flamengo. É, de novo. Palmeiras Palmeiras e e Flamengo? Flamengo. No Uruguai? No Uruguai. Ô, desgraça de time que é esse Palmeiras, velho. Hã? E eu acho que o Corinthians vai estar, hein? Hã? O que você acha? O que você acha, Leandro Guerreiro? Difícil. Não pelo futebol. Por tudo que Porque o Diniz, acontece. melhorou demais o Corinthians. Verdade, Você tem que, acertou o principal, que é a parte defensiva. verdade. Né? Então, assim, eu acho que talvez o extra, né? Porque o futebol ele pune. Então, talvez o extra faz com que o Corinthians fraqueje, até porque tá pegando um adversário pesado, né? Você comprava a roupa da Gucci do Souza, Leandro? Não, fala a verdade. Se você comprava, você fala, pô. Você tá de- Eu comprei uns eletrônicos dele. É? Não recebi até hoje. Tinha Mas... vários departamentos. Como você recebeu? Não, porque ele vendia pra 3, só tinha um. Ah, ele vendia tipo tinha- só pra 3. tinha vários Ele departamentos. pegava só pra 1. E 2 morria. Não, o outro fala assim, tá no carro, mas quando você chegava perto do carro, já tinha saído. Eu tinha vários departamentos. Tinha Quais departamento são? de roupa e Você inventou o eletrônico. Shopee. Era roupa Que era a roupa? e elétrico. Gucci, tinha tudo. Prada, perfumes. Onde você comprava? 25. Eu falava pros caras, os caras não sabiam inglês. E eles compravam. Aí eles compravam. Aí depois me perguntaram, onde era 25? Eu falei, 25 de março. Ô, Calazan, tudo bom, irmão? Um abração pro Calazan que tá aí assistindo o programa. O Corinthians joga amanhã contra a equipe do Rosário. Pedro Martelli. Olha, o Corinthians amanhã faz a primeira partida fora de casa. O Pedro Raul, mais uma vez, deve ter essa oportunidade aí para jogar ao lado do Caio César. Cara, é um time forte, hein? Que saudade do Memphis, hein? Nesse ponto, tem nem o que comparar. Tem nem o que comparar. Mas é um time que tá... Esse cara aí tá jogando muita bola. O Di Maria tá jogando muito bem com o Rosário Central, mas eu acredito que o Corinthians passa. Não é que ele tá jogando muito bem com Sempre o Rosário jogou, Central. Ele sempre jogou. Ele sempre foi craque. E fez falta esse ano, hein, na Copa. Não, mas ele foi um gênio de bola. Ele não quis jogar mais. Ele quis ir para Rosário e tá tudo certo. Como é que você enxerga, vocês dois, que sabem de Libertadores, como é que você enxerga o jogo hoje, Souza? Craque, um jogo difícil, jogar contra argentino na Argentina é o quê? sempre complicado. Difícil? Difícil. Ah, difícil. Difícil, é sempre complicado. Agora, o Diniz tem a sua forma de jogar, de cuidar bem da bola. A gente sempre falado sobre isso aqui. Cuidou bem da bola, Souza? Tinha hora que ela escapava e quando ela escapou, ela
levou bastante coisa. A Então, bola não, foi a sua irresponsabilidade e a minha. mas foi a bola que ajudou isso tudo. Ai, se não fosse a bola. Se não fosse Charles Miller. Então, o Corinthians precisa jogar bem, se defender muito bem, coisa que o Diniz melhorou, a gente tem falado bastante sobre isso. Agora, tem um ponto. Para mim, é um jogo complicado pro Corinthians, mas se o Corinthians vier com resultado bom e passar desse mata, dessa O fase Corinthians aí, briga pro título. o Corinthians aí... Se o Corinthians, presta atenção que eu vou falar, mesmo sem o Memphis, hein? Se o Corinthians passar das oitavas, o Corinthians, ele briga pra Libertadores, pra ganhar a Libertadores. O que você pensa, Leandro Guerreiro, monstro sagrado? Craque, o Corinthians tem que fazer diferente do que fez na Copa do Brasil. Lembrar que é 180 minutos, fazer um jogo lá seguro, né? Não desfazer da bola, tomar cuidado com o início do jogo, da pressão do Rosário na saída, evitar, né, esse toque, né? Libertadores, não é toda hora que você pode recuar a bola para goleiro. Carregou na bola pra goleiro. Ficar tocando de lado. É jogo Libertadores, é erro zero. O Corinthians voltando de lá com um resultado positivo. Qual foi a Corinthians coisa passa. mais importante da Libertadores que você dentro do campo pode falar, até porque você era um jogador de Libertadores? Ainda era bravo. Você sempre foi, cara. Você foi monstruoso. Assim, na Libertadores, eu iniciei fora, depois a minha primeira oportunidade foi na ala, né? De 3 zagueiros jogando na ala. E eu acho que o ponto importante para mim, quando chegou nas quartas de final contra o Independente, que o Muricy me tira da ala e põe no ataque. Sem eu saber, na véspera do jogo. E aí o que você faz? Aí eu sou o melhor em campo, na semifinal eu faço o primeiro gol da semifinal pro São Paulo e pra final, né? E você, Souza, a importância da Libertadores e que o Corinthians tem muito isso dentro dos campeonatos aqui, mas o Corinthians não tem isso fora das competições, mas teve no Mundial. Teve no Mundial. Você precisa saber jogar essa competição. É uma competição de muita força física. Não adianta você querer se jogar igual aqui no Brasil, ficar reclamando com a arbitragem. A arbitragem é diferente, tem que ter uma entrega diferente. O jogo é outro, né? O jogo é totalmente diferente. A entrega é outra, a luta é outra. Se você tiver esses ingredientes, você tem tudo para poder passar. O que é ingredientes? Ingredientes é tudo que eu falei. Entrega, Arroz, feijão, bife, batata frita, cebola, né? brócolis, cebola, mais ou menos isso. mais ou menos isso, mas com a parte do futebol. Óleo, azeite, Eu gosto de azeite. alho, Eu gosto de alho. e alívio e a creatina. Qual a ideia do Palmeiras, Leandro Guerreiro? Jogando contra o Cerro acho que terminou a primeira fase em primeiro lugar, mas não está bem numa abertura, parece. Né, o treinador está sendo pressionado. Joga hoje, né? E aí é um time que é considerado por nós como favorito para ganhar a Libertadores. O que você pensa? O Palmeiras não vem jogando bem, craque. Não vem. O Palmeiras, às vezes, quando não jogava bem, conseguia as vitórias. Porque, por sinal, acho que são 5 jogos no Parque Antártica. E aí, uma vitória contra o Chapecoense só. Eu acho uma vitória com um gol anulado. Um gol anulado, E esse Cerro enfrentou o Palmeiras na primeira fase, né? Conseguiu vencer do Palmeiras no Allianz Parque. Então o Palmeiras tem que ter bastante atenção, mas o Palmeiras é aquele Palmeiras que a gente conhece. Quando chega nessa fase, o Palmeiras cresce, né? O Palmeiras consegue os seus resultados. O Palmeiras, mais uma vez, entra na competição favorito. Então, Com méritos, né? com mérito. Desgraça de time. Eu acredito que o Abel ele vai sair desse formato aí de 3 zagueiros. Os 3 zagueiros não têm funcionado muito bem Ele pro não Palmeiras. confia muito no jogador que ele mandou contratar, que é o Giai, né? Nos laterais Confia. dele. Pedro Martelli, o Giai Palmeiras, foi hoje bem. você faz o jogo hoje? Não, o Jair não foi bem hoje. Na Que última. jogo você faz, filho? Nenhum. Tá numa fase incrível no Rádio Bandeirantes. Tá com problema na voz, ô. Você entendeu? Caminho pra rua. A Rádio da Quinete te contrata. Ligar pro Rogério Ceni, ver se isso cambia a patria. Aí eu. Então, Vai que o Rogério te ajuda. vai que ele me né? ajuda. O Giai não foi bem na última partida, não. O Barbosa. Giai não foi bem nunca. Então, É um jogador medíocre. O Barbosa também não A chegou. verdade é legal. essa. Não joga nada o Giai. E nos 2 jogos contra o o nome Cerro, dele. o Palmeiras não conseguiu ganhar, né? Então a oportunidade é hoje, é você vencer o jogo, é você fazer o seu resultado em casa e depois tentar segurar, né, para buscar a classificação. Um empate pode tirar o Palmeiras das oitavas, Souza? Não. Por quê? Palmeiras é o único time no Brasil que vai jogar fora de casa, dentro de casa e Mesmo vai jeito. jogar do mesmo jeito.
Palmeiras... Mas tá jogando mal, hein, Souza? mas não Se perde. jogar do jeito que tá jogando, o Cerro ganha. Mas não perde, cara. Mesmo jogando mal, eles não perdem. Desgraça de time. Se jogasse mal, eu tomasse uns 4. Mas não. Mas não. Não joga. Nós torce, né? Não jogou bem. 0-0. Jogou bem. 3-0 pros caras. E quando tomou 3, virou. Né? Ó, então, pra torcida do Palmeiras, queria dizer um gambá aqui pra trazer bons fluidos pra vocês. Coloca aí, Cascão. Trabalha outra vez aqui na entrada da área. Verrete recebeu o cruzamento, pintou um gol, Caçapa! Gol do Cerro Porteño! Numa escapada lá no campo de ataque pela direita. Em 3, 4 passes, o Cerro balança a rede do Palmeiras aos 2:40 da etapa final. Em relação ao Memphis, o que estão falando agora, porque a informação por parte da Rádio Craque Neto, mentira, não foi minha rádio não, mas também não vou falar quem foi, Foi a rádio. que ele vai entrar com ação contra o Corinthians do contrato que tinha e nesses 2 contratos que vai dar 180 milhões. Chama o Memphis, A melhor coisa que tem. chama ele, pede perdão, Desculpa. pede desculpa e deixa o cara jogar. Foi só um teste. melhor Na coisa. verdade, talvez tenha sido só o teste para ver se ele ia ficar bravo com o Corinthians. Chama o cara, acerta isso se a justiça achar que ele tá certo. É isso que tá acontecendo. E o amor acabou rapidinho, hein? Mas será que ele topa, craque? Falando sério agora, ó, vem. Não sei. Não foi pegadinha do Faustão, não, velho? Isso aí? Eu acho que eu sou o Eu Osmar. tô achando que foi pegadinha do Faustão. Pega o Osmar, faz uma faixa, ele e os conselheiros que não queria, já faz. Era volta pegadinha, mesmo. né? Você acreditou? Bota. Sérgio Malandro, pegadinha. Chama o cara. Ele quer 180 milhões. É bem pouquinho. E aí, Pedro Martelli? Ah, Você que estava ontem lá, Dia de- falando que ia comprar um caminhão da Marco Polo. Da Marco Polo, pô. Fomos na feira ontem, Marco Polo, pô, só coisa da hora. Como é que chama lá a feira? Letbus. FET. FET é outro... Letbus, a feira. Letbus. Tivemos lá. Da Marco Polo. Da Marco Cara, Polo, torcedor cara. do Juventude. Cara, torcedor de Juventude, o outro era do Caxias. Foi E aí mandado falou embora. que tava tudo certo. E aí? Aí, $500 mil Você acha que foi busão. pegadinha pro Memphis ficar Ah, bravo? cara. Eu acho que foi uma pegadinha. Aí, assim, o torcedor tem razão, né, de ficar pé da vida com a diretoria, porque se eles voltarem agora atrás, vai ficar ainda mais feio. Diretoria essa que não viu proposta da Safiel, né, não viu um monte de proposta que tentaram colocar, acho que essa é a indignação. Um monte de parceiro que ia ajudar a pagar. Cadê os caras? É. Não é louco isso? Leandro Guerreiro e Samuel. O que você acha, Samuel? Por 180 milhões, craque, tem que voltar, hein? Volta o cara. Por menos disso, o Arboleda voltou, hein? Então, Não é não? Né, Samuel? Não dá, né? É só usar a mesma tática do Arboleda. Usa a tática do Arboleda. Ô, Memphis, era pegadinha, tava brincando. Tava mal. Foi... Volta, Memphis! O Osmar fala assim, ó, mesmo, tava mal aquele Tomei dia. o remédio. Tomei um pra mim, remédio. como é que foi lá a viagem lá de São Paulo e Palmeiras? então, o avião quase caiu, né? A gente indo pra Prudente. pra Foi jogar um São Paulo e Palmeiras. Quase caiu mesmo, gente. Quase caiu. O avião de São Paulo quase caiu em 2000 e... Acho que 2006 ou O 2007. que aconteceu? Deu uma turbulência muito forte, não saímos daqui. Deu vácuo, né? Deu uma queda de uns 40 metros aí. 80 metros. Você tá, não tira os outros 40 não, né? O Thiago Ribeiro... Ribeiro, que veio aqui. Bateu a cabeça, cortou. O Ramalho tava passando mal. E foram falar com o doutor, né? Doutor Santos. Doutor Santos, né? Gritaram, não saía, grudou aqui na O doutor cadeira. Santos estava encolhido na cadeira, né? O Thiago Ribeiro chegou sangrando. Doutor, tô sangrando. O doutor falou, vamos se salvar primeiro, depois eu costuro. Aí o Ramalho pediu um draminho, o doutor falou, V2 que eu tô mal. Vocês sofreram lá aquele dia? Você tá doido. Caiu muito, né, Souza? Você é louco, eu grudei aqui, não soltava de jeito nenhum. Teve jogador que fez até promessa. Fez. Não cumpriu. Descumpriu na descida já. descida. Na descida já tava descumprido já. Vocês quase foram mesmo pro Quase. capeta. Parou lá embaixo, o piloto falou, olha, se O alguém... que o piloto falou? que alguém acredita em Deus aqui, pode agradecer. O piloto falou. Não, e o mecânico tava em pé assim, ó. Falou, não, eu tô acostumado. A primeira chacoalhada aqui dele falou, tem um lugarzinho aí pra mim, não.
Eles vieram bater no mecânico, chegando? Ó, não, ele falou que garantia. Vamos tranquilo que eu garanto. A hora que eu Garanta, pegamos lá, eu queria pegar ele. Nunca liguei tanto, liguei pra todo mundo da minha família. Fazia tempo que não. Fazia uns 4 anos que eu não falava nem com meu irmão. Eu liguei pra ele e falei, eu te amo. Foi, Souza. Ô, tá doido? Foi osso. Ele falou, não vou trair mais, não vou fumar, não vou beber. Quando desceu, eu falei, Não vou esquece isso. beber. Não foi? Esquece isso. Olha Deus. Eu tava na pressão. Eu tava na pressão, Deus. Fico bem. Exatamente. Não tava É isso que eu bem. quero Olha, dizer. Deus, eu não tava bem. Eu não tava bem. Então Tava bem. esquece tudo Vou isso. entregar Aí, ó, liga pro Memphis lá, fala que foi pegadinha do Faustão, chama o cara, bota o cara pra treinar amanhã, porque senão, o que vai acontecer com o nosso Corinthians, hein? Vamos lá, Pedro Marques aqui. Queda de 80 metros. Chama o Melhor da Tarde aí Queda de agora, já que você não 80 tá fazendo na rádio. Pô, vamos lá então. Agora o melhor da tarde com quem, hein? Você não assiste a Band, Brasil. Bom, com a dupla cracaça aqui na Cris Flores e Léo Dias, é isso? Não, Léo Dias não. Faz tempo que eu não vejo o Léo Dias aí. Tá embaçado. Onde tá o Léo Dias? Thiago. O Thiago tá. Cadê? Vem aí o Thiago Vamos e o... terminar. É. Você, senta lá, vai. Preciso dar uma estudada. Termina com Memphis e Ibiza. Volta, Memphis!